Opa, galera, vamos nos aquecendo porque o frio hoje, meu Deus, até aqui em São José do Rio Preto a coisa tá pegando. Legal, galera, a galera tá se preparando aí, a galera tá começando a entrar. Boa noite, meus amigos do podcast Rock Terapia, sem comentários, eu sou fã desse podcast. Eu acompanho toda terça-feira. Às vezes eu chego um pouco tarde, mas eu tô na área sempre aí, né? Bem bacana. Legal. Vamos entrando aí, galera. E pra variar, né? Ou melhor, né? Tá uma friaca aqui no interior de São Paulo. Tremenda, galera. Tremenda. Tá um big de um frio aqui. Mas estamos aí, por enquanto, aqui dentro de casa tá dando para ficar só de camiseta, mas tá, ó, 19h59, deixa a galera ir chegando. Boa noite a todos. Michele, galera, às vezes vocês, às vezes tem só, às vezes é o nome do espaço, né? Ok, terapia. Então às vezes eu não sei exatamente quem é, mas isso também não importa, né? A Anitta entrou. É nóis, estamos aqui, Rock Terapia. Elaine acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar das 8 horas, né? Às 20 horas. Léo, fala uma coisa. Você vai entrar como Léo ou como Rock Terapia, meu irmão? Fala pra mim, dá um ok pra mim aí. O que você me diz? Responde aí. Michele lá de Recife. Nossa, Michele, já não vejo a hora de voltar aí pra gente... nós continuarmos, né, as nossas aulas ao vivo e a cores, né? Isso é muito bom, né? Professor Vanderlei, minha reverência a você. Beleza. Fechado. Vamos entrar então. Aguenta a mão aí, Léo. Espera só mais um pouquinho a galera entrando. Fechou. Eu vou te chamar já, entendeu? Enquanto a galera tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos, galera. Boa noite. Vamos chamar o nosso convidado aqui, vai. Vamos lá, pô. Vamos lá. Convite tá feito. Vamos ver, Léo. Só aceitar aí, meu irmão. O meu grande parceiro, grande Leonardo. Ei, garoto. Agora sim, a noite tá começando, meu brother. Vai ser boa. Mas isso eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Com certeza vai ser ótima. Tá me vendo bem, Fabião? Opa, tá legal. Aumentei aqui, acho que o volume estava baixo, agora o som tá legal, tô te ouvindo, beleza. Agora eu tenho um chapéu de abajur aqui, né, velho? Bom, Sibeli acabou de entrar, deixa a galerinha. Ô Sibeli, a Inês falou para mim aí que o TCC tá caminhando, hein? Bem bacana, legal, muito legal aí. Tá vendo, cara? Na verdade, é um pouco de professor, é de tudo um pouco, cara. Não tem jeito. É terapeuta, é professor, entendeu? É de tudo um pouco. E como é que tá o tempo aí, meu irmão? Cara, São Paulo esfriou bastante. Não sei como é que tá Nossa, aí. cara. Tá aí na Nossa, do Rio aí. frio. Não sei como é que tá. Você não tem noção. Cara, eu tô aqui dentro de casa, tá legal. Aqui no apartamento tá legal, cara. Mas lá fora, meu, tá uma friaca que você não tem noção. Pra quem tem deficiência no rim é ótimo, né? Maravilha, com toda certeza. Ô, Léo, vamos fazer o seguinte, cara. Conta aí pra mim um pouco, ó. Me fala um pouco sobre você. Tá. Me fala um pouco sobre a tua trajetória. E depois a gente vai deixar para falar sobre Rock Terapia logo em seguida. Mas me conta a tua trajetória, onde você estudou, onde você me conheceu. Beleza. Vai, conta pra galera aí, que a galera tá querendo te conhecer. Vou fazer igual o filme Os Goonies. Você lembra o gordinho lá no filme Os Goonies? Lá, veja bem, no cinema eu comi, todo mundo... Não, tô brincando. É o seguinte, Fabião, minha história com a medicina chinesa, ela vem... Eu vou um pouquinho antes, tá? Eu tenho 3 formações. Eu tenho uma formação de publicidade, uma formação de música e uma formação em direito, né? E aí eu tenho a formação em acupuntura, eu sou pós-graduado pela nossa querida instituição Ebramec, que foi uma referência para mim, muito bem indicada quando eu fui buscar isso. Então minha trajetória, meu irmão, ela vem
praticamente da música. Eu sempre vivi da música, tocando, produzindo, né? Trabalhando com música. Como é que aconteceu a medicina chinesa? Foi uma coisa muito curiosa, porque eu sempre tive meio que um caminho assim, com a cura através de uma outra filosofia, da minha filosofia de vida, tá? Eu não quero entrar muito nesses méritos, mas eu sou kardecista, tá? Então tem aquela coisa do passe magnético e tal, eu tenho já um alinhamento com isso já de longa data. Então, há uns quase 10 anos atrás, eu fui convidado por um colega para gravar um disco de mantras. Desculpa, perdão. De uma formação de professores de yoga, certo? Nesse meio tempo, aí o que aconteceu? Eu falei assim pra galera, eu falei, rapaziada, em vez de eu produzir o disco de vocês e vocês me pagarem, eu gostaria de entrar no esquema e fazer o curso de formação de professores de yoga. Né? Um curso super conceituado, custava muito caro na época, e os caras toparam. Então eu comecei aí um pouco de cabeça nessa parte da medicina Ayurveda, dos Ayurvedas, da yoga, né? Foi um caminho muito interessante para mim, porque a música já estava um pouco saturada para mim na minha vida, né? Chegou num momento da vida que eu falei, cara, não tem mais para onde eu evoluir muito, a coisa está estagnada, nós vamos falar de fígado hoje, a coisa está estagnada e tal. E aí, o que aconteceu, meu velho? Eu comecei a cantar mantra. Para quem não conhece que tá na live aí, principalmente a galera do rock, tá? Que que tem a galera do canal do Instagram que tá vendo, que não tem a mínima noção desse trabalho meu de medicina chinesa e talvez não tenha a mínima noção por que a gente tá fazendo essa live pelo rock, que vai saber daqui a pouco. Então fica aí, galera, para vocês entenderem. Então o que acontece? Eu comecei a cantar mantra e mantra significa o controle da mente, certo? E aquilo começou a mudar padrões, o canto repetitivo começou a mudar padrões. Bom, isso foi uma etapa. A partir dessa etapa que eu fiz essa conclusão desse curso de formação de professores de yoga, inclusive eu fiz até um TCC nesse curso voltado para a terceira idade, para yoga de terceira idade. O que aconteceu? O meu grande mestre, o Pedro Melo, foi dar um curso na Índia e ele deixou todo o material didático que ele tinha comigo. Ele falou, pô, sua casa é grande, dá para eu guardar? Bom, eu sou um cara que eu não paro quieto, né, Fábio? Eu sou meio workaholic, se deixar eu sou workaholic. Sem dúvida. Deixou livro comigo, cara, eu sou papa livro, entendeu? Eu adoro ler livro. E comecei a estudar. Bem bacana. Anatomia Térica da Alma, comecei a estudar os compêndios da medicina Ayurveda, e etc e tal, e aquilo me gerou um despertar. Eu falei, poxa, a música cura. A yoga também cura, de certa forma, né? Você trabalha com os marmas na yoga, que são os conceitos que a gente tem hoje de pontos, são as fendas que a gente tem nas fáscias e tal, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar isso e falei, pô, por que não? Eu tenho um propósito de vida. E aí eu pegava onda, tinha me machucado na praia nesse meio tempo, não conseguia mexer o meu manguito. E um amigo meu falou, cara, vai em tal lugar, tem o Ale, que é um cara que foi conhecido lá na Ibramec, ele tem uma clínica em tal lugar. E o cara tirou com a mão, né? Aquela historinha que a gente sabe, né? E aí eu comentei com ele, falei, pô, meu irmão, eu morro de vontade de trabalhar um pouco com essa área e tal, né? Eu acho que é um propósito de vida, né? Eu acho que, assim, ser feliz hoje é você trabalhar com o seu propósito de vida, né, cara? Que isso é a coisa mais difícil do mundo, você fazer o que você gosta. Então, nós somos privilegiados, né? Dentro desse espectro aí do que aconteceu, ele me indicou a Ibramec. Ele falou, se eu for te indicar hoje, nós estamos falando de 2012, 2013, né? É um passado recente até. Sim. Aí fui para as cabeças, cara. Inclusive levei o Elias, o OCP, né? Que sabe quem que é? Eu falei, Elias, cara, vamos embora comigo, você tem todo esse canal aí, vamos fazer o curso. E fui de cabeça, Fabião. Fiz o curso inteiro lá, de graduação, né? Como eu já tinha graduação, eu recebi Elias, você sabe que o Elias é um grande de um parceiro, né, cara? Cara, faz tempo que eu não converso com ele, cara. O Elias é um big de um parceiro, um cara... Gosto demais do cara. O cara é brother, realmente, cara. Um puta de um parceiro aí, com toda certeza. Ele tem um grande alinhamento com a cura, né? Ele leva muito a sério, né, cara?
Sim, bastante. Ele passou umas coisas muito interessantes para mim, cara. Material que eu pedi para ele lá atrás sobre questão de ervas, né? Sobre questão na verdade, fórmulas mateiras, né? Isso foi, inclusive da Amazônia. Ele me passou um material muito legal, cara. Gostei bastante daquilo. Ele tem um conhecimento bem amplo de várias coisas, né? Inclusive eu falo com ele, ele fala assim, pô, tô na toca, daqui a pouco eu começo a atender, ainda tô estudando. Eu falei, então tá bom. Né? Não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então essa foi minha trajetória até aqui hoje. Aí eu recebo um convite, para quem não sabe, aí a galera né, da acupuntura, quem me conhecia lá na Ibramec não sabia que eu era músico. Quem me conhece como músico não sabe que eu sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa, né? E aí eu acabo fazendo várias abordagens, porque eu virei um apresentador de um programa chamado Rock Terapia, para a galera de medicina chinesa que não tá aí. O Fábio foi lá, né? Teve uma participação super especial lá com uma cantora chamada Luvit. A gente fez um agulhamento nela lá e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então a gente vai fazer uma abordagem, né? A gente vai, daqui a pouco você vai começar a fazer essa introdução, essa abordagem. Sem dúvida. Agora fala uma coisa para mim. Eu acho assim, ó, eu achei, por exemplo, uma coisa bem bacana. Eu participei do programa, cara, e foi para mim uma honra tremenda, né? Porque aquela história, apesar de não ser músico, você sabe que eu tenho essa relação com a música muito forte e tal. Sim. Inclusive, Ribeirão Preto, Iron Maiden no final do mês aí, com toda certeza, já tá pago já, ingresso na mão. Deixa eu só falar uma coisa, cara, preciso agradecer algumas coisas. Thiago Gimenez que entrou, a Denise lá do Recife entrou, a Elza entrou também, a Márcia Mandati também. Uma honra tremenda ter você com a gente aqui, é uma grande honra esse pessoal estar conosco aí. Eu tenho certeza que eu vou falar de todo mundo, eu vou esquecer. Então, algumas pessoas que eu lembro que chegaram tal, e é uma honra tremenda estar aqui. Agora me fala uma coisa, cara. Eu gostei da proposta do programa e uma coisa muito interessante. Essa junção que vocês fizeram entre a música é um veículo de cura. Isso perfeito. Matou a pau, certo? E essa questão de ter colocado a terapia junto, cara. E o legal, foi bem bacana, assim. Logicamente que, né? É muito bacana quando a gente consegue expor, inclusive para um público que tem pouco conhecimento sobre o assunto, e logicamente eu costumo dizer sempre o seguinte, né? Eu nessa questão de ser professor, estar com alunos praticamente quase que todos os dias, né? E a importância de passar de uma forma muito simples e uma forma até digerível, né? Que as pessoas consigam entender de uma forma muito simples, né? Porque para falar para acupunturista, né? Então, você sabe que eu tenho uma dificuldade muito séria, né? Todas as vezes que eu sou convidado para poder ou estar falando, minha especialidade é o mestre Tung, e antes de qualquer coisa eu sou acupunturista de Tung e ponto. Né? As demais coisas são acrescentadas logo em seguida. E o que acontece, cara? Todas as vezes que eu vou falar de Tung, eu tenho um problema muito sério. Quando eu estou dentro de sala de aula e falando para pessoas que já têm contato com Tung, fica muito simples para mim, porque aí eu consigo, como que eu vou dizer para você? Dar uma alavancada no assunto. Agora, quando eu estou falando de mestre Tung para pessoas que não têm conhecimento, eu sempre fico numa sinuca de bico, por uma questão muito simples. Eu sempre tenho que ficar explicando conceitos básicos da acupuntura de Tung, entendeu? Eu sempre fico assim, ó, só que se eu não explicar isso, a pessoa também não vai entender isso. E se eu não explicar isso, a pessoa também não... Então, cara, eu fico num círculo vicioso, sabe aquela história? Eu fico correndo atrás, desculpa o termo, eu fico correndo atrás do rabo, cara. Porque o que acontece? Quando eu falo assim, eu vou pegar um público para desenvolver o negócio, né, com propriedade, com profundidade, o negócio... Quando eu vou fazer algum simpósio, seminar, cara, eu sempre fico nessa sinuca de bico. Por quê? A boa parte da galera não tem conhecimento sobre a acupuntura de Tung, né? Às vezes fica até chato, né? A gente fala assim, pô, o negócio funciona pra caramba, o negócio é fenomenal. A parada é rock and roll. Você fica tentando provar isso a todo momento, cara. E como que eu tenho que provar? Explicando arroz com feijão praticamente quase que todas as vezes. Entendeu? Mas é então, interessante você fazer essa abordagem, principalmente porque hoje
eu acredito que é uma live um pouquinho diferente das lives que você faz no dia, no decorrer do período. Porque né, geralmente você chama um acupunturista, a classe que tá vendo, a galera que tá vendo aí, não sei se... Ó, a Anitta, beijo no seu coração. A Anitta tava lá, a gente tava junto no ambulatório lá há uns anos atrás. Então é o seguinte, quando a gente fala com propriedade, né, pô, vamos falar de canais, né, tô saindo fora do Tung, mas canais unitários que tem a ver com o Tung, quando você faz uma abordagem lá de canal, enfim. Por isso que eu tô até fugindo um pouco de falar de canais agora, porque que eu tô querendo voltar a falar que é um programa um pouco especial. Porque tem um monte de roqueiro aí que tá vendo, cara, que tá entrando na live, não deve estar entendendo nada. Os caras falam, porra, bicho, mas é um Instagram da galera do rock and roll pra rolar um som? Então, assim, eu tenho a seguinte... Não, na verdade é o seguinte, vou falar mais. Eles vão conhecer uma coisa que pode ajudar, inclusive, eles a entrar, ou melhor, ter uma performance até muito melhor, não no desempenho técnico de música, mas na questão de saúde, né? Com certeza. Vamos pensar, exatamente, né? Exatamente. Aquela história, né? Eu não sou guitarrista, mas eu toco guitarra, que existe uma diferença muito grande, entendeu? Com certeza. Quem toca guitarra. Com certeza. Diferença muito grande. Tipo assim, a questão de movimentos repetitivos, né? A questão da madeira, olha a madeira tem que ser flexível, tem que ser igual ao bambu. A todo tempo. Então eu vou fazer uma introdução aqui pra galera. Ó, galera que já da acupuntura, me perdoa dessa introdução que eu vou fazer agora, que eu vou jogar a bola pra você falar do Tung daí, tá? Então pra galera que é do rock and roll, a gente tá fazendo hoje uma abordagem dos benefícios da acupuntura para tratar as síndromes do fígado. Por que as síndromes do fígado, né, Fabião? Por que a gente fala do fígado? Porque o fígado é o elemento que, na verdade, quem está trabalhando na noite, não só o músico, é o cara que é o órgão que está sendo mais afetado, né? Aí os caras vão falar, pô, por que o fígado? Bom, então a gente fala um pouquinho, para quem não sabe, quais as características do fígado, né? Então a gente tem no fígado o quê? Aquele horário que a gente sabe que o ciclo energético vai estar mais focado ali no fígado, que é entre 11 da noite e 3 da manhã, que é o fígado e a vesícula biliar. Geralmente, quem trabalha à noite, um músico, ele está tocando nessa hora, que é a hora que ele teria que estar de resguardo, entre parênteses. É a hora que ele acaba de tocar, ele vai comer. E eu vou falar para você que você tem 85% dos músicos, eles bebem, cara. Então o cara tá tomando um drink, entendeu? Então, é um movimento natural da vida, porque a gente sempre fala na medicina chinesa, não tem sintoma, toca o barco, vai ser feliz. Mas o fígado é um órgão que a gente sabe que ele vai sofrendo com o tempo e a hora que ele chega, ele traz a conta. Então, para a galera do rock and roll entender isso, o fígado ele é responsável pelos tendões do nosso corpo, né, Fabião? Então, de tabela, a bebida à noite mal dormida e o movimento repetitivo, nós estamos falando de 3 alinhamentos, que é o quê? Tendão, nós estamos falando de fluxo de sangue no corpo, nós estamos falando de emoção, né? Que isso é uma abordagem que a gente vai falar, das 5 emoções do fígado, né? Então, assim, isso fica de alerta para o músico, não é assim, pô, eu vou parar de tocar. Não, mas assim, pô, cara, dá uma olhada um pouco aí com mais carinho em você, cara, no seu corpo, porque é ele que sustenta aí teu espírito na jornada, entendeu? Então, assim, pô, você tá bebendo, tá comendo, tudo na noite, pô, evita beber entre 11 e 13, esse horário, entendeu? Vai tocar, come antes de tocar, não come depois que acaba de tocar. São pequenos toques, né? Que as coisas vão alinhando e vai te dar uma sobrevida melhor, sobrevida entre aspas, né? Vai te dar uma vida melhor, né? Mais íntegra, né? Então, por exemplo, isso acontece muito lá no programa do rock. Eu sempre faço uma abordagem, né? Eu acabo falando do fígado, do baço. Você sabe, na verdade, que eu sou não só pelo fato de ter participado do programa, não só pelo fato de eu te conhecer, de você ser meu parceiro, mas pelo fato também que o programa realmente é muito bom, né? Então, eu sou, na verdade, fã de carteirinha. Toda terça-feira eu tô lá. Tanto é que eu ganhei o final de semana. Ganhei o final de semana aí, ó. Me jogaram uma pergunta, eu já matei na primeira. O final de semana numa boa. Eu vou no mood lá, né, cara?
Oh, sem dúvida, sem dúvida. Que o programa é divertido, né, cara? O programa é um programa de entretenimento, né? Sim, e essa questão aí que você está falando, por exemplo, desses padrões de fígado aí, que no caso vai envolver tendões, né? Que são os movimentos repetitivos das mãos, os bateristas, né? A todo momento, né? Articulações, punho, articulações cervical, lombar. Exato, cotovelo, tornozelo, né? Articulação dos dedos, né? Então, eu sempre falo isso, né? Essa semana aí tem vários programas lá, né? Tem um programa do Metal Terapia, que é dos metaleiros mesmo. E aí tem um brother lá que apresenta o programa, que é o Marcelo Berzecker. Não sei se ele tá vendo aí agora. Não, na verdade não, porque o Marcelo Berzecker tá apresentando o programa dele hoje. Ao vivo, né? Ele tá ao vivo hoje. E ele a semana retrasada, ele não foi, tava com a coluna travada. Aí ele foi lá na quarta-feira, pra quem não sabe, o Marcelo Berzecker, além de apresentador, ele é segurança de uma casa de rock and roll em São Paulo, chamada Madame Satã. Então, bichinho, cara, fica em pé a noite inteira, vai dormir tarde e tal. Bom, não fiz uma abordagem. Você falou uma coisa interessante, por exemplo. Na verdade, eu tive um prazer de você estar na Ibramex no final de semana, lá que você pegou um pedacinho da aula lá. Inclusive, eu já estou sabendo que a tua matrícula já está pronta para dezembro, que vai ter uma turma que acertei hoje. Vai começar uma turma nova do Mestre Tung em dezembro. Acabei de fechar hoje a agenda, já está certo já. Primeiro final de semana de dezembro começa uma turma nova do Mestre Tung. Então a galera está sabendo de primeira mão aí, entendeu? Então o que acontece, Marcelo? Inclusive para a questão da acupuntura do Mestre Tung, cara, você está falando de uma coisa, você está falando do fígado. Tudo bem que a gente, logicamente, está falando do fígado, só que a gente vai derivando isso para outros caminhos, né? A importância de conhecer qual o tecido que realmente está acometido. Em outras palavras, na coluna nós temos essa relação muito forte com o rim, certo? Exatamente. Nós temos uma relação muito forte com o fígado também, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Essa relação, ou melhor, a teoria de conhecer ou estabelecer qual que é o tendão que está envolvido é uma coisa extremamente importante, porque o que acontece? Às vezes, é lógico, se você for pegar uma análise sindrômica de padrões normais, uma dor na coluna, dor na coluna, um dolorimento na coluna, somado com dor no joelho ou fraqueza no joelho, você automaticamente já vai chutar que é um padrão de síndrome de rim, certo? Mas, por exemplo, olha só como é que muda a visão da galera de Tung. Tá, isso para nós tá certo. Perfeito. Eu já até imagino o que você vai falar. Tudo certo. Mas a pergunta é, esse realmente é um padrão de fígado? Ou... Eu não vou nem falar de padrão. Essa na verdade, é um tecido que realmente está afetado. É um tecido ósseo ou um tecido tendinoso? Isso que você está... O problema está quando você está parado, ou o problema é quando você se movimenta? Então, às vezes, cara, tem umas regrinhas que são básicas, que é uma coisa muito importante. Na verdade, vou até dar um link, vou citar a Daniela Félix, que nós fizemos uma live falando sobre fitoterapia. Cara, e por incrível que pareça, assim, eu fiquei bastante satisfeito que ela falou uma coisa que nós de Tung sabemos, que a acupuntura, na verdade, ela não foi escrita por acupunturistas que fazem agulhamento, foi escrita por fitoterapeutas. Inclusive, a diferença entre fitoterapia, conhecer muito sobre análise de síndromes, que é fundamental, certo? Se você não souber uma síndrome adequada, você dá um chá pro cara, você consegue complicar demais a vida dele. E a acupuntura de Tung, você entendeu? E o que aconteceu? Então, hoje nós fazemos, a medicina que foi implantada para nós não, né? No mundo inteiro, foi uma medicina escrita por fitoterapeutas. Aí você pega uma acupuntura de Tung, inclusive, que não teve muita relação com o continente na época. O que é o continente? Tung foi para Taiwan, certo? Tung, na verdade, ele foi completamente contrário ao regime que, inclusive, está instalado na China hoje, certo? É uma questão aí política, geopolítica, é uma outra questão aí, entendeu? Então, o que vai acontecer, meu irmão?
Ele chegou lá, ele não se contaminou por aquilo que acontecia no continente. Você entendeu como é que é o negócio? Sim. Então, o que aconteceu? A própria acupuntura da família Tung, ela ganhou uma... Lógico, é medicina chinesa. Ela se baseia no Imperador Amarelo, certo? Não só no Imperador Amarelo, como o I Ching e outras escrituras antigas da China, certo? Então, a acupuntura de Tung não é um negócio que foi inventado. Opa, tem uma base. E essa base é uma base baseada em quê? Nos clássicos, certo? Então, o que acontece? Tem sempre essa questão que a gente tem que... É a famosa... Tung tinha uma coisa bem bacana, olha que interessante. Presta atenção em mim e tira suas próprias conclusões. Você já imaginou isso hoje, na modernidade? Você já imaginou isso hoje no Ocidente? Nem cabe, cara. Então, o que acontece? Hoje, na verdade é o seguinte, tudo é medicina chinesa. Até falo pro pessoal, tem uma galera do Recife que tá né? Marinho, grande abraço, meu irmão. Nós vamos no show do Iron Maiden no final do mês, hein? Pode marcar que nós já vamos em Ribeirão no show do Iron. Então, o que vai acontecer? Existe uma diferença, apesar de, como eu falei tudo, baseia-se nos clássicos, mas tem uma peculiaridade, tem uma forma muito diferente completamente. De ver, cara. Isso que é muito bacana, certo? Isso que é muito bacana, certo? Então, por exemplo, essa introdução que eu acabei falando, citando, afinal de contas, qual que é o tecido que está envolvido? O tecido é osso, o tecido é músculo, às vezes Isso pode falar. Não, isso é interessante você falar, porque isso vai uma abordagem que, assim, aí você diferencia o cara que tem protocolo e o cara porque a grande sacada da medicina chinesa, para mim, é a parte da anamnese, entendeu? Eu não tenho nunca tive um protocolo, Fábio. Mas nem dá. Então, assim, outro dia eu tava falando no programa, né? Foi o Nog na semana passada. Ele falou, pô, já li o Imperador Amarelo. Eu falei, beleza, eu acho ótimo, mas eu prefiro a essência da medicina chinesa. Aí ele falou, por quê? Porque eu falei, eu acho o Imperador Amarelo muito poético, né? Ele fala de uma maneira mais... Eu acho bonito e tal. E aí eu comecei a conversar com o cara e falando umas coisas assim... sobre exatamente... Ele teve um padrão de ansiedade, ele perdeu uma irmã de HIV, ele entrou num processo de depressão muito grande. Ele falou que a medicina chinesa ajudou muito ele. E eu comecei a falar exatamente isso, né? Falar, por exemplo, eu falei... o Fábio, eu falei assim... cara... Você vem falar para mim que você tem uma gastrite. Aí você fala assim, eu faço uma anamnese, aí eu constato que a sua gastrite, ela vem de um fundo emocional. Ela não vem de um fundo alimentar. Eu vou ver se tem padrão de calor, de vento, se a síndrome está superior, está inferior. Eu vou ver um monte de coisa para começar um tratamento dele, que eu sei que isso para o Tung não é tanto... Não sei se eu estou falando errado, você me corrija, mas acho que o Tung não liga muito para esse processo de trajetos de canais e etc. Não, muito pelo contrário. Aí que está o detalhe. Na verdade é o seguinte, todo acupunturista ele tem que ser especialista em canais, ponto. Perfeito. Ponto. Perfeito. Ponto. Primeiro, tem uma coisa, assim, tem uma coisa que é muito simples. Canais, ou em outras palavras, aí quem entende como por uma outra terminologia, meridianos, que na verdade para nós é a mesma coisa, apenas houve uma mudança aí, uma convenção da OMS e tal, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu vejo assim, o Tung já é uma medicina, não é eu não sei, eu penso assim, o cara não estudou medicina chinesa, vai estudar Tung? Não. Não dá. Eu acho que tem que saber primeiro trajeto de canal, etc, ponto, localização para depois. Primeiro, tipo assim, existem várias peculiaridades, entendeu? Para você ter uma ideia, falar sobre canais voltado para uma visão de Tung, né, ao mesmo tempo que é muito simples, não dá para ser uma coisa muito breve, entendeu? Porque pensa o seguinte, acupuntura, meridianos e canais, o que são? Cara, não, assim, a grosso modo, uma pessoa que ela não conhece a terminologia nossa, nada mais é do que conexão,
Vamos pegar o seguinte, um circuito elétrico. É um circuito de canais. Tal canal se conecta com esse canal trata esse outro canal eles são parceiros, entendeu? Um é yin, o outro é yang. Então, tipo assim, não é muito pelo contrário. O cara, para fazer tung, se ele for especialista de canais, ele vai ter uma diferença, ele vai ter um diferencial na mão dele extremamente poderoso. Certo? Vou te dar um exemplo. Vamos falar no fígado. Vamos trazer um pouco. Por exemplo, novamente, tem várias pessoas que já fizeram o curso comigo, já sou professor desse pessoal, muitos já tiveram em ambulatório muito tempo comigo, mas vamos lá, vamos falar. Para tung, tem uma coisa chamada diagnóstico palmar. Certo? Esse dedo representa o pulmão, coração, fígado e rim. Certo? Então, ou seja, eu utilizo essas regiões para fazer o quê? Diagnósticos relacionados com 5 órgãos Zang. Por quê? Tem um ditado antigo que diz o seguinte, que os órgãos Zang se refletem na palma da mão. Certo? Certo? Então, tipo assim, tô dando uma pincelada. Aí vamos falar o seguinte, vamos pensar em padrões de fígado. Se eu falei para você que esse dedo aqui tem relação, que é o dedo anelar, né? Tem relação com o fígado. Então, se eu perceber alguns sinais, alterações nesse dedo, eu vou conseguir chegar no diagnóstico do fígado. Mas tem um detalhe importante. É também nesse dedo que tem vários pontos que vão tratar o Zang fígado. Agora, ó, vamos deixar bem avisado. O tratamento do fígado não é feito no dedo. Do Zang fígado não é feito no dedo. Vamos deixar isso muito bem claro. Eu estou falando o seguinte. Diagnóstico. Que você encontra no dedo anelar que representa para tung o fígado. É uma coisa muito lógica encontrar pontos que vão tratar também o Zang fígado. É importante. A galera do rock and roll deve estar com a mão assim agora. Deixa eu ver se o meu fígado está zoado. Não tá. Não, para você ter uma ideia. Aí eu falo uma coisa dessa, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento, e voltando ao que você falou lá atrás, cara, tá lotado de protocoleiro no mercado. Sim. Tá lotado de gente que não estuda e tá querendo protocolo pronto. Se você vai ser feliz assim, eu não posso fazer nada. Entendeu? Mas, ó, pensando que é o seguinte, é lógico que há diversos pontos relacionados, vou mudar, certo? Espera aí, Regina, que eu vou ler o que você acabou de escrever aí. O que acontece? Tem pontos no dedo anelar relacionado o quê? Com o tratamento de padrões do fígado. Só que não o Zang fígado não é tratado. Ele tem uma região específica. Para quem não sabe do rock, tem que explicar, porque a gente está indo para um lado, para um assunto já ainda para avançado. Não, vai lá, cara. Na medicina chinesa, Zang, para quem não sabe o que é órgão, né? Então, na polarização Yin e Yang na medicina chinesa, para quem não sabe, Yin é o órgão, né? E quem é a víscera, que seria a vesícula biliar, que é a parte Yang. Por que a gente faz essa analogia na medicina chinesa? É legal falar. Porque o Yin estoca, o Yang ele distribui, né? E cada um desses, tanto do fígado como a vesícula, tem diferentes propriedades nos padrões, né? De emocionais, etc. Eu só estou fazendo esse adendo porque tem uma galera do rock vendo também, tá, Fabião? Não, mas fique à vontade. A live, antes de mais nada, é um bate-papo. Se fosse para ser uma coisa técnica, desculpa, cara, não vamos fazer live, vamos fazer outra coisa. Tem que ser um bate-papo. As pessoas, inclusive, as pessoas que não têm conhecimento sobre medicina chinesa e sobre acupuntura, elas têm que saber do que a gente está falando. Você sabe o que é importante isso? Você quer ver que louco? A semana eu tava com a G, você conheceu a G, que faz a apresentadora de bancada comigo lá. A G acho que não tava o dia que você foi, eu não lembro. Se a G4... Não, ela não tava. Ela me deixou no vácuo. Eu não consegui conhecer ela ainda. Então, ontem ela tava com TPM lá. Ai, tô com uma TPM. Pô, eu fui lá trabalhar. A gente vai falar sobre isso.
Aí ela... Não, você colocou a bola bem na marca do pênalti. Eu vou chutar agora, velho. Eu vou chutar. Aí eu falei com ela, eu falei, vem cá, vamos pra salinha. Ela, não tô legal, tal. Fui lá, aí ela, ai! Pessoal, o que tá acontecendo aí no estúdio, velho? Eu falei, meu, tô dando uma agulhada aqui nela, né? Aí, porque eu brinco no programa, né? Eu falo, a acupuntura é rock and roll. Porque eu falo que o que é rock and roll? Não só a música, né? Eu faço a brincadeira do estilo de vida, do lifestyle. Rock and roll te tira da zona de conforto, cara. Tirou da zona de conforto, é rock and roll. Entendeu? Com certeza. E aí eu falei, então, funcionou? Ela, cara, eu tô outra pessoa, eu tô até zen. Eu falei, tá vendo? Então, entendeu? Você colocou a bolinha na marquinha do pênalti. Tem um dedo aqui que eu não falei para você que esse dedo, o dedo anelar, ele vai tratar padrões de fígado. Tem um ponto nesse dedo que chama 1106. Ele tem o nome de Huan Chao. Retorno ao ninho. Exatamente. Sabe o que esse cara trata? Praticamente todos os padrões, quase que todos os padrões de síndromes relacionados com a saúde da mulher. E uma delas é o quê? TPM. Ó, tá no dedo do figo. Olha só, tá no dedo do fígado. Então, tipo assim, a acupuntura, ela tem que ser uma coisa lógica. Para nós que fazemos e para que nós tenhamos o quê? Uma relação que ela seja palatável. Em outras palavras, ela tem que fazer sentido. A acupuntura, ela faz sentido, certo? Não vou entrar em alguns méritos, porque eu não gosto de entrar nesse mérito. A acupuntura é a soma de ponto fulano, beltrano, ciclano, vai resultar em resultado. Perfeito. Você entendeu? Então, às vezes, a gente não pode... lógico, é importante. Na verdade, a acupuntura, a medicina chinesa, ela foi baseada no Tao. Tao não é religião, pô, é filosofia de vida. Já começa por aí. Então, às vezes, o pessoal aí confundem essas questões de, mas a acupuntura tem relação com religião. Não, não tem, pessoal. Primeiro que taoísmo não é religião. Ninguém deusa ninguém fica lá viajando na maionezinha, entendeu? Não é nada disso. Nós temos as nossas religiões, beleza, vamos lá, vamos... Eu prefiro pessoa com a sua religião do que pessoa fazendo coisa errada por aí. Então, o que acontece? O taoísmo, ele tem uma relação de filosofia, do quê? Analisando a natureza. E é dessa forma que a acupuntura foi... Surgiu. A acupuntura não. A medicina chinesa, ela foi criada. Certo? Aí até uma coisa interessante, que às vezes muitas pessoas não sabem. Tem inclusive algumas coisas que elas não são... Olha que interessante, elas não são românticas. Principalmente a questão da anatomia na China, porque o cara era preso, dissecavam o cara era inimigo, vamos aproveitar que o cara está aí, morreu, vamos dissecar o cara e vamos estudar anatomia. Era assim que era feito. Sim. Então, às vezes o pessoal vê só a coisa, o lado romântico da coisa. Não tem lado romântico, as coisas é medicina, a coisa foi estudada. Como aconteceu isso também no passado, tanto da ocidental como da medicina chinesa. Ó, você quer ver que interessante você tá falando isso? Eu, acho que foi na segunda-feira, não lembro se foi na segunda-feira ou foi a semana passada, aquele Rafael Ilha do Polegar, lembra do Polegar? Sim, você me mandou o link lá, legal. Ele tá fazendo um programa, que é um programa chamado Superação, que é um programa voltado para recuperação de dependentes químicos, e ele me convidou para fazer uma abordagem de medicina chinesa, né? Então assim, o primeiro ponto que eu falei para ele, né, sobre os padrões de tonificar o fígado, que a pessoa está com o fígado detonado, né, pela dependência química, por a interação medicamentosa, né? Enfim, aí ele falou, mas então, a agulha, eu falei, então, cara, vamos deixar uma coisa clara, medicina chinesa não envolve só uma coisa que a gente chama de agulha, porque eu falei assim, as pessoas, por exemplo, a Miranda Thelma, ela é cantora, tá vendo aqui, uma Miranda, queridona, beijo no coração.
Então, assim, o que acontece? As pessoas têm gavetinhas, né? São os protocolos. Ah, vou no dentista. Barulhinho, ele já escuta antes de ir. Ah, o cara que quer, o cara é policial, ele mata bandido. Ah, o cara... Então a gente tem essas gavetinhas, né? E aí eu falei, não, cara, a medicina chinesa, ela é uma coisa muito mais ampla. Ela envolve a agulha sistêmica, a auriculoterapia, a artemisia, que é a moxa. Aí ele falou, mas tem as ventosas. Eu falei, tem as ventosas. Expliquei para ele das ventosas. Expliquei para ele dos microsistemas, que a gente vê o corpo como um holograma em diversas formas. Sim. Fitoterapia, dietoterapia, gua sha. Comecei a explicar tudo que envolve a medicina chinesa. Ele ficou de cara, bicho. Ele olhou para mim, nossa, mas é tudo isso. Eu falei, é muito mais amplo do que você possa imaginar. Eu vou te contar uma. Você tem uma ideia, eu vou te contar uma. De novo, você colocou a bolinha na marca do pênalti. O que acontece? Voltado para os nossos amigos, presta atenção, voltado para os nossos amigos músicos que gostam do arquinho, gosta de beber e tal, problema, né? Problema zero. Só que tem um detalhe, por exemplo, e aí voltando um pouco para esse pessoal que você foi lá com o Rafael William. Na própria acupuntura do Mestre Tung, tem uma região de pontos que eles trabalham com o quê? Desintoxicação do fígado. Perfeito. São pontos próximos das axilas, tem uma relação direta com a limpeza, ou, né, que vai fazer essa movimentação das glândulas linfáticas próximas das axilas, e ele vai, por exemplo, qual vai ser a ação direta? Bom, primeiro, ele vai ter, numa linguagem mais que direta, uma função detox no corpo. Ele vai, na verdade, fazer essa desintoxicação do fígado. Cara, o fígado é um cara, mano. Ele tem tanta coisa que dá para você tratar ele, que é uma coisa fantástica. De uma forma poética, o que o Imperador Amarelo fala que o fígado é? O general, não é? Tanto é que quando ele tá afim, ele dá porrada em meio mundo também. Exatamente. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Essa sangria, ele vai trabalhar diretamente com a desintoxicação do fígado. Qual vai ser a ação dessa sangria? Desintoxicação medicamentosa. Pessoa que toma muito medicação no dia a dia. Ele vai ajudar na desintoxicação de drogas, certo? Inclusive recreativas e inclusive as mais pesadas. Ele vai desintoxicação alcoólica. Ele vai, inclusive, agir em intoxicação por venenos. No tratamento quimioterápico. Olha só, apenas uma sangria numa região. Tratamento quimioterápico. Continuando, além de tudo isso que eu estou falando, ele vai ter uma ação direta, inclusive na desintoxicação. Peraí, eu perdi. Eu falei eu me perco, cara. Isso é por causa do alemão. Isso é o alemão. Exato. Ele vai, na verdade, trabalhar com o quê? Com que, inclusive, esse fluxo... herpes zoster. Herpes zoster. Perfeito. Herpes zoster é matador o negócio, entendeu? Então, tipo assim, a acupuntura do Mestre Tung, apesar de o sistema ser muito antigo, nós estamos falando o quê? De 1800 a 2000 anos aí, que na verdade, inclusive, não há nada, não tem base histórica. Ele simplesmente falou o seguinte, olha, eu vou retroagindo, certo? Os meus antepassados, eu chego até a dinastia Han, que é mais ou menos 1800 a 2000 anos, certo? Sim. Então, o que acontece? Nós estamos falando de uma acupuntura, inclusive, olha, que começou lá atrás com a sangria. Olha só, pelo simples fato de eu ter comentado com você, olha só que legal, inclusive para você, depois a gente conversa um pouco melhor sobre esse ponto aí, essa região, essa área, né, que inclusive é utilizada a sangria, inclusive sangria conventosa,
Então, o que acontece? Você tem essa ação de desintoxicação do corpo de modo generalizado. Ó, você está trabalhando direto com o fígado, fígado, parte linfática, entendeu? Desobstrução, pessoas com herpes zoster, você tem uma infinidade de possibilidades de tratamento, entendeu? Que acaba sendo, cara, uma caixa de ferramentas extremamente poderosa. Legal, hein? Muito legal. É interessante, né? Eu falei assim, pô, a gente vai falar sobre fígado. Aí eu falei, tem tanta coisa para falar de fígado para a galera do rock and roll, a galera da música, né? Sim. Quando a gente falou assim, eu falei assim, cara, é o primeiro órgão que, na verdade, é o primeiro órgão que todo mundo toma uma porrada, mas o músico, ele tá mais exposto, né? E aí eu brinco lá no rock, eu falei, então, as primeiras lesões que a gente tem a longo prazo são as de músicos. Eu falei, a segunda são dos atletas. E depois eu falei, vem o resto. Aí eu, caramba, como vem o resto? Eu falei, cara, é o seguinte, velho. Eu falei assim, gente, vocês estão aqui, tem que falar a linguagem da galera do rock e tal. Eu falei, ó, meu irmão, o músico ele não tem objetivo. Entendeu? Ele só vai parar de tocar o dia que ele não conseguir mais tocar. O dia que ele acabar, acabou. Essa frase eu gosto muito que você fala. Que morreram porque pararam de tocar. E tem amigos meus que pararam de tocar porque morreram. É uma brincadeira, mas é verdade. O cara só parou de tocar porque morreu. E uns morreram porque pararam de tocar. Porque ficaram doentes e tiveram que parar de tocar. O atleta, ele tem um objetivo. Eu ganhei a Copa do Mundo, me aposentei, 40 anos de idade, o cara parou. Ele vai ter lesões, talvez gravíssimas, que ele vai carregar para o resto da vida. Rompimento de tendões. É essência, né? Sem contar a essência. Sim. O cara que é atleta, o que acontece? Ele não consegue, na verdade, só o pós-natal, ou seja, só através da alimentação. Quando a alimentação dele não nutre, pra caramba, vai tirar do mundo. Eu trato bastante músico, cara, com problema de tenossinovite, problema cervical, problema de lombar, né? E aí eu falo, aí o cara um dia falou, porra, cara, você me tratou, até minha virilidade melhorou, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu tô tratando o seu fígado. Dentro da medicina chinesa, o que é o pênis pro homem? Eu falei pra ele, é o grande tendão. Então, de tabela, quando eu tô tratando o seu fígado, tô tonificando o seu fígado, eu tô tonificando o seu pênis, cara. Eu tô tonificando o seu grande tendão. Ele falou, porra, cara, mas melhorou. Eu falei, fluxo de sangue vai melhorar tudo no seu corpo. Eu falei, de tabela, quando eu tô mexendo com o seu fígado, eu tô trabalhando com o seu fígado, eu tô melhorando sua visão, eu tô deixando você mais calmo, porque eu tô trabalhando o yang do fígado, eu tô melhorando os seus tendões, que eu tô trabalhando com ligamento, entendeu? Eu tô trabalhando com várias emoções, que é a emoção de frustração, entendeu? Eu falei, então assim, tudo na medicina chinesa, como tudo na vida, né? Hoje a gente viu aquela história do politicamente correto, né? Então eu falo para as pessoas, a gente tem que ter intenção na hora que a gente verbaliza as coisas, porque a palavra, o verbo, ela tem uma energia. E você passa isso quando você fala, né? A raiva, a opressão, a frustração, a irritação, a noite mal dormida, né? Então, olha quantas coisas que você tratando um fígado, você vai melhorar na qualidade de vida de uma pessoa. E aí eu falo, pô, eu tô fazendo uma acupuntura sistêmica tradicional da medicina chinesa, não tô falando de Tung, tá, agora. Então vamos supor, você tá com um problema ali no seu fígado, lá, eu tonifiquei o seu yin do fígado, o F8, para quem não conhece, o F8 tonifica o yin do fígado. Então, o que vai acontecer? O que é o yin? Eu tô tonificando o seu órgão. Aí eu vou lá pra pessoa e conto. Mas eu não tô trabalhando só o órgão do seu fígado, eu tô trabalhando no seu joelho aqui, que você tá com um probleminha no joelho aqui também, sabe? Aí a pessoa, mas dá pra tratar várias coisas ao mesmo tempo? Sim. Vai depender da inserção da agulha, se a primeira camada, a segunda, a terceira camada. Vai depender, mas você sabe o que é interessante? Da posição do agulhamento. Vai depender de um monte de coisa, né? É engraçado, por exemplo, eu tô dando aula para uma turma no Recife, né? O pessoal fala, cara, o pessoal do Nordeste cara, fantástico demais. Povo bom mesmo, povo bom, trata a gente como se estivesse na casa deles, cara. É muito fantástico. Então, o que acontece?
Às vezes eu sempre falo assim para o pessoal, isso eu estou falando para eles porque eles estão começando a caminhada agora, né? Fica naquela euforia e ao mesmo tempo naquela vontade de conhecer tudo para poder começar a colocar o potencial do negócio em movimento, né? Fazer o Yang movimentar, né? Fazer a coisa. E o que acontece, cara? Eu sempre falo o seguinte, pessoal, um ponto de acupuntura, ele não serve. Vamos dar um exemplo. Um ponto de acupuntura, ele não vai tratar somente uma dor no pescoço. Sim, perfeito. Certo? Um ponto tem múltiplas funções. Certo? O que vai estabelecer essas múltiplas funções? Aonde ele está localizado? Qual o canal que se conecta com aquele canal que ele se localiza? Projeto interno, certo? Né? Exatamente. Todo ponto de acupuntura, ele tem um agulhamento mínimo e máximo. Em outras palavras, ele tem uma profundidade de superficial a profunda. Certo? Então, quando nós estamos colocando uma agulha, eu sempre falo para o pessoal, né, aproveitando os nossos amigos aí, o que acontece? Quando nós estamos introduzindo uma agulha, a gente tem uma questão muito importante. Afinal de contas, essa doença é doença da superfície ou doença, na verdade, da profundidade? É isso que vai determinar, inclusive, qual é a profundidade da agulha que eu vou estar inserindo. Isso é legal para falar para a galera que, assim, dentro da medicina chinesa, o que é superficial, o que é profundo, né? Então... Eu vou explicar aí. Agora, vai ser uma explicação bastante simples. Quando eu estou falando por exemplo, de doenças superficiais, vamos pegar o nosso amigo lá que está fazendo um show no tempo. Vamos pegar uma época dessa agora. O show rola. Se está frio, se não está frio, o show rola. Certo? Então, o que acontece? O cara está lá tocando, ele está naquela situação, né? Está tocando, Você tem uma variação de temperatura, inclusive... Quantos e quantos músculos agora, devido ao frio, porque essa parte do pescoço ela fica descoberta. Invasão de fator patogênico exterior. O vento entra, né? Ele vai, entre aspas, ele vai penetrar, inclusive por essa região do pescoço, né? Penetrar, né? Quer dizer, você tem uma diferença de temperatura. Isso que fala penetrar, ou seja, o ambiente externo ele faz uma alteração local, ou seja, o frio, entre aspas, vai penetrar nessa região do pescoço, certo? Se o teu corpo, interessante para os nossos amigos músicos, se o teu corpo, se você está com uma alimentação boa, exatamente, se você está com uma alimentação boa, se você come bem, né? Não estou falando de dormir, estou falando assim, só pelo fato de você comer bem já é uma coisa bacana. Comer bem, não é comer qualquer coisa. Quando esse fator patogênico nocivo exterior, se o teu corpo está bem nutrido, ele não vai conseguir penetrar, porque o teu corpo está forte. O teu corpo vai falar o seguinte, aqui não, amigão. Então, quando a doença for desse tipo, o agulhamento vai ser como? Vai ser um agulhamento mais superficial. Certo? Eu não vou entrar nesse mérito que é pulmão, porque senão aí complica. Porque a galera não sabe, mas é interessante que o cara Exatamente. Fala assim, pô, mas ele deu só uma picadinha. Então quer dizer que estava superficial. O cara que vai na acupunturista, a galera agora, aqui. Também tem o contrário. O nosso amigo está lá tocando tal, foi dar uma virada no mau jeito. Porque é o seguinte, né? Você sabe disso. Fica com a guitarra e com o contrabaixo pendurado ali no talabar ali a noite inteira, 2, 3, 4 horas. Chega uma hora que o cara se acostuma, mas você concorda? Chega uma hora, ele dá uma virada com o contrabaixo ali, travou a coluna. A coluna tem relação com o rim, certo? Só que o rim para nós é o quê? É uma doença do quê? Uma doença de profundidade. Então, ou seja, o nível de agulhamento, tu vai ter que pegar a camada que tem uma relação com o rim. O Flávio é companheiro nosso, hein? O Flávio já fomos no show do Antept junto já e do Osp, cara, showzaço. Ano que vem eu vou começar a fornecer ingresso pra galera, hein? Então o que acontece? Isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa fala assim, por que você colocou a agulha rasa e
e o outro, e eu vi em num outro atendimento você colocou a agulha mais profunda, porque tem essa questão da profundidade da doença, né? Que se eu for trazer isso para o meu universo, olha as camadas aí, cada camada tem um órgão zangue relacionado, certo? Ó, o cara folgado, acabei de chegar de Curitiba, o cara mandou foto do patogênico externo aí, porque lá tava mais exato, mandou foto lá do Hard Rock Café pra mim ontem, eu falei, se é desaforado, eu mandei o ingresso do Iron Maiden pra ele de volta, toma, larga a mão de ser besta, entendeu? Aí eu não deixei barato não. Mas voltando ao nosso assunto, olha como é que é importante a questão da profundidade de agulha. Eu até falo assim, pega o Atlas do Claudia Fox. Você já reparou a profundidade que tem em cada ponto? As pessoas falam assim, tal. Aí as pessoas falam assim, olha, eu só fui entender a profundidade da agulha quando eu comecei a estudar Mestre Tung. Porque, Léo, tem uma coisa muito importante, certo? Uma coisa que eu falo muito. Todas as vezes que entra uma turma nova, a galera está começando a ter acesso à teoria, aquela coisa toda. E uma coisa que eu sempre falo, cara, quando eu estudei Mestre Tung, eu entendi melhor a tradicional. E todo mundo fala a mesma coisa. Porque eu não quero papagaio de pirata. Firmina, boa noite. Firmina, você vai ter notícia minha até sexta-feira, no sábado, eu vou te dando notícia. Fica tranquila, tá bom? Então, o que acontece, Léo? Essa questão, a partir do momento que nós estudamos a acupuntura do Mestre Tung, nós passamos a entender, inclusive, a tradicional melhor. Ó, a galera tá falando aqui, ó, verdade, o Luiz tá aplaudindo aqui, então, Ô, Fabião, é uma coisa muito louca, Eu vi uma live sua, uma vez, aí, de um aluno que falou assim, cara, uma vez eu fiz o Lingu Daibai lá num paciente, sim, porque eu li num livro e etc, e eu tava tratando o cara, e foi surpreendentemente uma coisa muito louca, porque nos princípios tradicionais, né, nas teorias lá, todas, que funciona, né, a medicina chinesa, vamos deixar claro, não existe uma melhor ou uma pior, existe o acupunturista. O acupunturista melhor, o acupunturista pior. Mas, ele falou, pô, um tratamento que eu estava fazendo há 4, 5 sessões e uma acabou. E assim, eu tive o privilégio, cara, de ter você, de brother lá, né? Porque assim, vou deixar claro pra galera que é do Tung, que tá vendo, eu nunca fiz o curso do Tung, mas eu sempre fui um cara que corria atrás e lia lá no Fábio, aproveitava o ambulatório, né? Tinha outras pessoas, amigos, que já tinham um curso, e eu comecei, quando eu fazia o ambulatório lá na Ibramec, eu aproveitava e perambulava pelos ambulatórios, né? Então, desde a Fabi de síndrome feminina, porque eu tinha feito curso de infertilidade, o seu de Tung, e voltava lá para o tradicional. E eu usava o Tung no tradicional, cara. Eu usei muito 7701, 7702, 7703, que por coincidência, sábado, quando eu cheguei lá na falando do fígado, falando do rim, do trajeto do canal, do bexiga 40. Entendeu? Eu falei, putz, é isso, cara, entendeu? Isso, na verdade, é técnica de condução de agulha que a gente fala, né, cara? A gente faz técnica de condução, né? Você desbloqueia o lado, entre aspas, desbloqueia o lado que está afetado e coloca as agulhas para tratar os efeitos no lado que está sadio, entendeu? Ou seja, aquele conceito sempre. O lado sadio trata o lado que está doente. É um conceito, e ao contrário que algumas pessoas pensam, não é moda, certo? Eu utilizo muito pouco Ashi, não é moda, é uma coisa que eu utilizo no meu dia a dia. Eu uso muito pouco Ashi também. Exatamente. Vou fazer o seguinte. Para quem não conhece, do rock, ponto Ashi é o ponto gatilho, é o ponto onde está localizado a luz. Outra coisa, vou fazer o seguinte. São 20h57. Eu vou me despedir de você, mas eu não vou me despedir de você, certo? Eu quero te agradecer, presta atenção. Eu vou te agradecer tudo e nós vamos continuar conversando, porque às vezes o Instagram vai lá e bate uma cortada na gente, entendeu? Tá bom. Então, obrigado a você, foi muito bacana, certo? Obrigado, galera, mas nós não vamos cortar a nossa conversa. Nós vamos prolongar um pouco mais. Aqui. É que deu uma hora, então eu fico, às vezes, quando eles dão uma cortada e eu não tenho muito o que fazer. Não.
Então, agradeço todo mundo exigir, mas nós não estamos terminando a nossa conversa. Vamos deixar bem claro isso. É isso aí. Continuando, Eduardo. Não, então, mas é isso aí. Foi interessante ele fazer essa colocação, porque eu me utilizei disso e me utilizo disso há 6 anos. Entendeu? Eu não fiz o curso de Tung e vou fazer. Para quem não sabe da galera, eu também quero falar que eu e o Fabião aqui estamos fazendo um puta projeto aí, que daqui a pouco vamos manter, porque a gente não tem que falar muito, né? E eu queria deixar uma coisa... Assim, ó, vai ser um projeto que vai ter uma relação com a galera de terapia. Exatamente. Ponto. Só isso. Perfeito. E aí o que é legal, a gente não conta, entendeu? O projeto a gente, na verdade, não conta, mas está caminhando e, logicamente, que 2022, né? Esse ano com Copa do Mundo, eleição... Cara, esse ano todo mundo tem que cuidar do fígado, cara. A eleição vai deixar todo mundo com o fígado... Exato. Entendeu? Eleição, Copa do Mundo, entendeu, cara? Então nós estamos muito tumultuados. Tanto é que esse ano aí, cara, eu tô falando, não tá rolando, cara. Não tá rolando, certo? Não tá rolando de verdade. Então o que que acontece? A gente tem que pegar, né, e fazer as coisas pensando em 2023. Mas, cara... Eu queria deixar uma... Se você puder, desculpa te cortar, porque isso foi uma coisa que a gente conversou quando eu levei você para o trabalho, né? E a gente fala, pô, tem uma galera que acha que para ser acupunturista o cara tem que ser zen, o cara tem que ser, né, o Namah Shivaya. Sou zen. Motorhead, é isso aí. Então, o que acontece? Cara, você tem que viver sua vida e ser competente no que você faz. Não, mas não tem dúvida. Mas não há dúvida. Então a gente tem que deixar claro que nós somos seres humanos, entendeu? E todo mundo é igual a todo mundo, entendeu? Acho que assim, energeticamente, eu até acredito, né, em várias coisas. Assim, de novo, assim, é uma coisa que tem muitas pessoas que têm contato direto comigo, né? É difícil eu não estar conversando com o pessoal quase todo, logicamente não com todo mundo, né? Mas a galera tem uma certa proximidade, certa não, tem muita proximidade comigo. Exatamente, Marquito, Ace of Spades. Exatamente. Então, o que acontece? Nessa relação toda que a gente tem, nessa troca, né, que eu falo sempre o seguinte, que professor, ele não é professor 24 horas por dia, ele também é aluno, porque o que os alunos trazem de coisas boas para nós, cara, é uma coisa absurda. Às vezes eu falo assim, cara, eu nunca tinha pensado sobre essa questão que às vezes a pessoa está trazendo para você, no forno ali, cara, o negócio está quentinho, entendeu? Então, por exemplo, essa caminhada aí que você tá, que na verdade que você me deu essa oportunidade, eu vou falar assim, cara, a questão do ambulatório do Mestre Tung tem um marco que para mim é muito importante, cara. Eu sou o cara que implantou o primeiro ambulatório no Brasil. Perfeito, exatamente, isso é referência, eu falei isso. Tive a oportunidade, com certeza. Tudo isso deve ser a faculdade Ibramec, cara. E tanto é que o relatório, quem tem que aproveitar, bicho, entendeu? Que é ouro isso, entendeu? Porque quando veio o hiato da pandemia, que eu falo que é o momento mais rock and roll, eu brinco no estúdio lá, pô, qual foi o momento mais rock and roll da sua vida? A humanidade não estava preparada para isso, né? Olha a frase do Ribeiro. 2020, o ano que não terminou, 2022, o ano que já acabou. Ribeiro, é exatamente isso aí. Gustavo! Exatamente. Então, o que acontece, cara? Nessa brincadeira aí, para você ter uma ideia, de ter esse marco que é importante, tô na casa de 20 turmas do Mestre Tung, entendeu? Ou seja, e não é só isso. O que foi de livro traduzido, cara? O que foi de material que, na verdade, foi investido em livros que foi comprado, em coisas que eu mandei vir dos Estados Unidos, coisas que eu mandei vir da Inglaterra. Cara, não é tipo assim, essa jornada já estamos caminhando para 8 anos já, entendeu? Então, tipo assim, tem muita história para contar, entendeu? É muita história para contar. Estou falando dessa jornada de Tung, hein? Sem contar, lógico. Eu queria antes de... Não sei se cai aqui, como que é que você falou, né? Geralmente não consigo muito falar.
Se der um pipoco aí, a gente já, todo mundo se despediu, entendeu? Eu queria fazer uma brincadeira pra galera que tá vendo aí. Mano. E a semana que vem, hoje é quarta, né? Dá tempo. Vamos lançar um desafio aí, Fabião. Quem estiver em São Paulo aí a semana que vem acertar o desafio que a gente vai lançar agora, vai lá pro Rock Terapia fazer uma sessão de Rock Terapia, curtir um som lá no programa. Demorou. Curtir um som lá no programa. Vamos falar um pouco de acupuntura, falar de música e divulgar o trabalho. Então, eu me proponho aqui hoje, agora, pra galera que tá vendo, a sortear uma participação no programa do Rock Terapia. Quem não tá aí, cara, a galera da medicina chinesa que tá aí, se inscreve lá no canal do Rock Terapia, que é esse canal que eu tô transmitindo. Eu tenho o meu canal também de acupunturista, que se chama acupuntura.cura. Eu preferi fazer essa live aqui, porque a galera do Rock and Roll também tem que saber, né, de toda essa história aí. Então, vamos lançar um desafio, Fabião? Opa, fechou, demorou. Desafio Rock and Roll, desafio... A live é nossa, não é minha, é nossa, cara. Eu não faço nada sozinho, cara. Não, lá no programa eu comando lá, entendeu? Demorou, né? Demorou, pô. Quer lançar um desafio de medicina chinesa? Galera, eu quero. E aí, medicina chinesa ou rock and roll, desafio? Vamos jogar um desafio de medicina chinesa? Medicina chinesa. Então você é o mestre e eu deixo você fazer o desafio. Pra galera que tá vendo aí, lance o desafio. Quem responder aí... Então manda. Não, você que manda. Eu já ganhei, cara. Eu já ganhei o final de semana tudo no Vasco da Gama já, então tô tranquilo. Então vamos lá. Dentro do diagnóstico palmar que a gente falou lá, do dedo anular... Caiu o som. Caiu porque tava... Caiu o som. Dentro do diagnóstico palmar, do dedo anular, que a gente falou do Tung, tem um pontinho aqui, ó. Que eu tratei minha parceira lá, que ele é bom para TPM. Lembra que a gente falou agora, no começo da live? Sim. Então, não pode olhar no livro, né? Tem que responder agora, porque hoje o cara vai lá no Google, lá, olha no livro e acerta. Eu não vou responder. Ponto. Fala pra gente, então. Quem acertar o ponto que está no dedo anelar, o ponto que está no dedo anelar, certo? Que trata questões relacionadas com a saúde da mulher. E aí, galera, qual que é esse ponto aqui que está no dedo anelar? Aí, acertou já. Negativo. Errou. Carlão ganhou, e o Carlão é baixista, velho. É 1106. É o Roncal. O Carlão é baixista, 1106. Terça-feira que vem, a cadeira é sua para sentar do meu lado lá no Rock Terapia. Entra no Instagram aqui do Rock, manda uma mensagem inbox. O Fabinho responde tudo. Depois que o Carlão respondeu, todo mundo respondeu. Pô, cara, o Carlão mandou de primeira, assim, pô. Aí, Carlão. O Carlão, tem baixo pra gente fazer um som lá, Carlão. O Carlão. Peraí, vamos ver se eu chamo o Carlão ao vivo aqui. Peraí, vamos ver se eu chamo aí. Carlão, fica esperto que eu vou te chamar ao vivo. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, ó. Carlos. Pronto, tá convidado, Carlão. Se tiver de pijama, tá ferrado. Se tiver de pijama, tá ferrado, cara. Isso que é live boa, hein? Chama ao vivo e a cores, assim. Mas assim, se prepara aí, Carlão. Deixa eu ver. Milton, não é Fouquet não, cara. É Ronchal, caramba. Que negócio que é esse, Milton? Tá doido? Que isso, Milton? Olha o Carlão aí. Vamos falar com o cara aí. Aí, Carlão. Quero te ver terça-feira lá. Grande, Carlão. Aparece aí, velho. Só tô vendo uma bajura aqui, pô. O cara tá de pijama, velho. Não acredito. Garoto! Aê! Carlão. Vou te contar uma coisa, Léo. Vou te contar uma coisa. O Carlão, cara, ele foi... Tô virando aqui a câmera. Aí. Inverte a câmera aí, Carlão. Aí, garoto. Não, ao contrário, Carlão. Peraí. Aí, garoto. Vai, rapaziada. É engraçado, né, cara? Eu coloquei o apelido dele de Magno. Olha o bigodão do cara. Sente o bigode do cara.
Ah Ele lá, que tava sei. lá sábado. Rock and roll, velho. Rock and roll. Legal, velho. Tava na sala lá. Ô Carlão, irmão, fala uma coisa pra mim aí, cara. Com quem que você tocou aí? Fala pra mim, só pra gente já... É mais um cara do rock aí. Escova e a Máfia, Racionais MC, Juízo Final, Cólera, Ratos de Porão. Pô, que... Tamo aí, mano. Tá dando o maior escopo de trabalho lá pro Rock Terapia, cara. Você tocou com Ratos, velho? Como Juízo assim? Final. Toquei com Ratos. Caraca, João Gordo. Meu. Naquela época. Poxa vida. Ó, Gravei o primeiro LP. Começo do Fim do Mundo no Sesc Pompeia em 86. Mano. Pô, classe A, cara. Pô, você conhece o João Paraíba, você conhece todo mundo que eu conheço. Olha, velho, Conheço. tá Toquei dando com o filho do João vontade, Paraíba, o Janja velho. Gomes. Tá dando vontade de pegar o busão e participar desse programa com vocês, viu, velho? Caraca, meu. Ah, vou levar o baixo, hein? Tem baixo lá. Vou levar o baixo. Tem baixo lá, Carlão. Ah lá, Carlão. Pô, melhor ainda. Tudo lá. Que pinha, velho. Ô, Carlão, entra lá. Combinado, hein? Eu vou entrar em box e mandar um salve aí. Manda um salve. A gente vai divulgar você como acupunturista lá, como baixista. Você vai falar da tua história lá também. Maravilha. Fechou? Tamo junto. 1106 aí. Cara, valeu, legal, Fabião. 1106. Isso, 1106. Aí, Carlão. Aprendeu, meu irmão. Aprendeu. Legal, cara. Tô ligeiro, ó. Ó, e a galera Exatamente. do rock que tá vendo aí, já tá ligada que quem vai agora de participação especial. Como é que é teu sobrenome, Carlão? Strobin. Você conhece como Carlos Strobin? Carlão mesmo. Vai o Carlão, galera do rock and roll que tá vendo aí. O cara já deu aqui o currículo do cara, né, meu? João Gordo, Não, Clemente, Inocente, Rato de Porão, Escova e a Máfia. Então vai ser um programa legal, hein, galera? Galera da acupuntura aí da Bramec, da outra turma. Entra lá e vamos se divertir na terça, então, hein, meu? O Ribeiro falou o seguinte, que lá em Portugal tem um Ratos do Esporão. Eu prefiro só o Esporão, bicho, aquele vinho. Cara, legal, assim, ó. Eu acho legal, cara, aproveitando a galerinha que tá entrando agora aí, que essa relação, assim, nossa, de que o pessoal da medicina chinesa tem que ganhar um pouco mais de notoriedade aí, porque é uma galera que, na verdade, cara, que nós vemos enfrentando diversos problemas aí, né? Na verdade, a gente o nosso trabalho é um trabalho muito sério, né? Vou dar o gancho agora lá, que a nossa amiguinha Fernanda Abreu e nosso amiguinho lá, o vocalistinha lá que substituiu o Cazuza, que ele não tá com nada lá, teve a pachorra de falar uma tremenda de umas bobagens aí, que nós da medicina chinesa, né? Que a acupuntura só pode ser feita por médicos, que é uma tremenda de uma falácia, de uma mentira, né? Essa gente aí, infelizmente, eles fazem um desserviço para a população, entendeu? Eles fazem um desserviço para a população. Claro. Pode colocar o médico que quiser para fazer acupuntura comigo, que não pega beira, entendeu? Aliás, a gente não sabe, eu não sei quem está assistindo do Rock Terapia, mas eu fui bem incisivo num programa. Ela falou essa asneira. Eu estava assistindo. Eu sou zen, mas eu sei ser ácido também, né? Eu tenho que ser um pouco ácido porque o programa é rock and roll. E eu mandei um inbox para ela, falei, Fernandinha, você tá mais que combinada, querida, pra gente esclarecer as coisas e falar uma verdade, porque uma mentira falada 1 milhão de vezes se torna uma verdade. Então, o que você tá falando é uma grande besteira. Medicina chinesa, ela vem de 5.000 anos atrás para cá, passada de gerações em gerações. Eu falei, quem introduziu a medicina chinesa no Brasil foram os agricultores há 200, 150 anos atrás. Então, tem que se tomar cuidado. Eu acho que o seu médico, talvez, que você vai, eu falei para ela, ele deva pleitear como a classe médica pleiteia aqui, que isso é um absurdo que a gente sabe, né? Porque a acupunturista tem que ser feita por acupunturista. Né? O médico, se pelo menos todo médico que fala que é acupunturista fizesse um curso de 2, 3 anos, sabesse fosse a fundo, mas não vai. A gente sabe que geralmente
o médico que se utiliza, ele vai lá no ponto AX, né? Só e na verdade é o seguinte, eu levanto... Luciana, beijão pra você, viu? A professora Luciana é uma querida também, viu, cara? Fiz uma live com ela, uma pessoa maravilhosa, uma encantadora, cara. Sem, assim, pra ser bem Fabião, curto, encantadora. Se a Fernandinha Abreu for, vou chamar você para estar lá comigo de novo. Demorou. Eu já trabalhei com ela também. Mas com ela. Cara, a questão é o seguinte, sabe? Essa questão aí, tem uma coisa que nós temos que deixar muito bem claro para nós, tá? Independente se a acupuntura for ou não reconhecida no Brasil, a gente tem dois trabalhos, de mostrar que nós temos uma formação séria. E no outro lado, eu me coloco na seguinte situação. Eu, como professor, tenho por obrigação de que esse pessoal tenha uma formação também muito séria. Com certeza. Porque não dá também, certo? Não dá também. Vou colocar o dedo na tomada, quer cancelar, ema, cada um com o seu problema. Não dá pra gente também ficar se desculpando por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento técnico, o mínimo. Acupunturistas de protocolo e muitas pessoas que não são acupunturistas que viram notícia na Record, viram notícia na Globo, certo? Porque deu um pneumotórax lá que nem acupunturista é. Cara, o que enche o saco é pedir desculpa em nome das pessoas. Isso é muito complicado. Porque a gente hoje, cara, nós estamos pedindo desculpa por pessoas que não têm o mínimo conhecimento. É exatamente isso. Não tem o mínimo conhecimento. Ou pagar então você vai preço por essas pessoas também, né? Exato. Na verdade, se você for pensar pra galera do rock and roll, que pode dar uma força pra gente aí também, que tá vendo esse bate-bola que a gente tá fazendo, porque esse é o momento rock and roll que a gente, acupunturista, nós da classe de medicina chinesa, temos passado de uns tempos pra cá, com essa pressão política, de vereadores, e a gente tem, graças a Deus, alguém que tá lutando pela gente também, né? Porque assim, isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério. Né? É uma profissão, tem um monte de estudando ali, fazendo um monte de curso. Já pensou? Né? Eu tenho algumas coisas assim, que assim, no Brasil, isso é uma visão minha pessoal, né? Mas no Brasil, assim, que aquela história de adesão de classe, entendeu? Então o cara, ele se formou em medicina, se ele não fizer a residência dele, tirar o CREA, o conselho CREMEC, ele não vai ser médico. Se o advogado não tirar o AB, ele não vai ser advogado, ele só vai ter um curso que não vai servir para nada. Você sabe que quando o projeto foi para votação, o deputado falou o seguinte, né? Que é necessário que seja realmente reconhecido. Ele falou assim: eu só sinto que, infelizmente, o que vai começar a ocorrer? Vai ter novamente, algum conselho de classe vai querer regular isso, vai ter muita gente querendo, né? Porque até certo ponto, cara, é até difícil falar isso aí, né? Uma coisa que eu escuto dos profissionais, não sou eu que estou falando. Os profissionais falam o seguinte: o meu conselho não faz absolutamente nada para mim. Ô Fábio, e o que você está falando é uma coisa assim, que vai de encontro com o que os músicos passam. Porque os músicos têm, eu não vou falar palavrão aqui porque nós estamos falando com terapeutas, né? Mas o Carlão sabe do que eu estou falando, que é a OMB, o ECAD, que não serve absolutamente para nada. Nada, para nada. Você vai lá fazer um exame na ordem dos músicos, você senta lá, chega uma senhora que acha que ela nem enxerga direito, nem escuta direito. Se você vai fazer o exame prático, ela fala, toca alguma coisa. E se você vai fazer o exame da carteira profissional, você exige um pouco mais. Para que serve? Para absolutamente nada. Quando eu tocava em teatro, eu ia fazer um show grande. Alguém está ganhando com isso. Porcaria. Alguém está ganhando com isso. Lógico. Pronto, acabou. Né? Certo. É como assim, então isso aí, assim, ó. É como assim, sério. você ácido agora. Você ácido. Sim. E assim, certo.
ser cancelado, não. Eu brinco, né? Eu falo assim, gente, é uma questão de você ser inteligente, né? A gente estuda, aqui, acho que todo mundo tá aqui, cara, tem um certo nível de conhecimento. Cara, todo mundo que entrou aqui nessa live é gente que rala, viu, cara? É gente que rala. No Ministério, quando existia só o Ministério da Educação, a verba que ia para a cultura era o dobro do que você tem hoje com o Ministério da Cultura. E aí a galera da música, a galera é um absurdo acabar com o Ministério da Cultura. Bom, cara, vamos fazer um retroativo ali, ver ali há 15 anos atrás como que era. Bom, enfim, aí já entra numa outra característica que é, né, leis e etc. Mas a gente não tá nesse aspecto. Mas assim, eu acho que tem coisas em comum da acupuntura com rock. Por isso que eu brinco no meu programa. Primeiro, que eu queria deixar claro, a acupuntura é rock and roll, te tira da zona de conforto, dá funciona. Cara, a ver com música. O músico é o cara lá que tá mais estourando. Eu não consigo fazer tipo, cara. Então, pra mim, tem que ser rock and roll. Não tem jeito, cara. É isso aí. Não tem jeito, cara. Pra mim, tem que ser, né? Entendeu? Mas isso aí é importante, assim, cara. Tem uma galera que tá entrando agora, né? Nós falamos agora diversos assuntos que se relacionam, né? Com o fígado, tal, pá, medicina chinesa. Tivemos essa surpresa aqui, né, Carlão? Ô, Carlão, você tá rápido, hein, velho? Ó, matou de primeira, cara. Tá afiado, bicho. Bastante. Então, cara, assim, eu quero... Foi uma surpresa muito boa. Na verdade, foi uma coisa que, ó, Carlão, as melhores coisas na vida são... Caiu a bola na marca do pênalti e chuta, cara. Costumo dizer que no interior com meus amigos, assim, os melhores churrascos são aqueles que ninguém programa nada. Todo mundo se junta na hora e sai cada um comprando alguma coisa. São os melhores, entendeu? Caiu no chão, é gol. Galera, eu quero agradecer vocês. Léo, galera, valeu. A gente vai dar um jeito de divulgando sempre o Rock Terapia. O Rock Terapia, na verdade, está apoiando as nossas lives agora. A partir desse programa, ela vai apoiar. Sempre vai estar lá um aviso que o Rock Terapia está nos apoiando agora. O Rock Terapia é nosso apoiador nas lives aí, para levar a acupuntura do Mestre Tung para todos os cantos, entendeu? Certo? E levar de forma o quê? Com muito estudo, com essa missão que eu tenho de realmente formar pessoal que faz a diferença na vida das pessoas que estão atendendo, certo? Porque nossa grande missão é ajudar o nosso próximo. Essa é a nossa grande missão. Ou seja, eu tenho por obrigação, pela essa missão pessoal minha, de passar sempre o que é o de melhor, certo? E é isso daí. Quero agradecer você, Léo, certo? Por essa... Galera, tem um projeto sim, nós não vamos falar porque projeto tem que ser, porque projeto é projeto, certo? Projeto é projeto. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Carlão, quero agradecer a galera que está online, quero agradecer, você sabe que você é o meu parceiraço também, você sabe que você mora no coração. E aí, outra coisa, vamos marcar a live, você não escapou de mim não, hein? Entendeu? Vamos fazer sim. Claro. Então, o que acontece? É muito importante para todos nós aí, nessa missão de levar sempre o melhor. Agradecer o Rock Terapia. O Rock Terapia foi uma coisa que, quando você me convidou lá na hora, você pode ver que o meu aceite foi imediato, certo? Foi imediato. Uma coisa que eu quis fazer. Tive a satisfação de fazer, certo? Tive a satisfação de fazer. Foi uma coisa que, cara, não tem palavras, né? Tem tudo a ver, ainda mais nós aí que nem as meninas colocaram aqui, acupunturistas roqueiros, graças a Deus, continue sempre assim, entendeu? Carlão, Léo, muito obrigado. Fabião, Deus abençoe. Vocês finalizarem agora aí. Eu vou fugir do assunto agora um pouco. Você achou que ia falar palavrão, né, meu? Não, tô brincando. Antes da nossa roda, você poderia até falar, não teria problema. Eu fiz um programa com o Rick Regis, Calão, e ele é o filho do Zé Vasconcelos, o Sá Silva lá. Ele fundou o IRA,
conhece todo mundo, tocou com o Dinho dos Mamonas, foi muito legal. Mas eu quero fechar também. Primeiramente, Fábio, eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu acho que você falou uma palavra ali um minuto atrás, missão. A gente tem uma missão. Eu acho que a missão que todo mundo que tem que ter uma postura, acho que todo mundo está vendo, acho que todo mundo tem essa postura de missão na vida, né? A gente levar conhecimento, levar a cura, né? Tirar o sofrimento de um planeta que já está com muito sofrimento por aí. Eu quero que você continue, cara, iluminado. Você é um cara iluminado. Você é um cara generoso. Que você nunca perca isso, essa proximidade que você tem com a gente, com quem foi seu aluno, com os seus alunos, tá? E tô até emocionado falando aqui. É recíproco, é verdadeiro. É missão, irmão. É missão. Missão dada, ainda mais dada pelo chefe. Missão dada é missão cumprida, cara. Não tem conversa. Gratidão por ter cruzado você no meu caminho aqui. A gente se cruzou nesse plano aqui, cara. Tá? Agradeço, cara. Agradeço de coração. Fala aí, meu bigodão! Calão 1106, no Rock Terapia, terça-feira, às 8 horas da noite. A galera aqui entra lá. Quem tem espaço de acupuntura, vamos divulgar. Combinadíssimo. Vamos sortear uma sessão para algum músico que tá estrupiado lá, cara. Entendeu? Vamos divulgar, vamos te ajudar. Vamos lá que a gente coloca o 1106 neles. É isso aí, Calão 1106. É isso aí, gente. Abraço, gente. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Inês, beijão pra você. Sabe que você mora no meu coração, né, Inês? Você e todo mundo que tá aí, pô. Deus abençoe vocês. Até mais, pessoal. Meus ex-colegas também aí de turma aí. Beijão, gente. Tamo junto. Até já.